Bom dia, boa tarde ou boa noite, pais. Espero que todos estejam bem. Eu venho aqui para trazer para vocês algumas respostas em relação a algumas dúvidas sobre o Google Sala de Aula, tá? Eu estou em uma aba da turma e eu vou seguir aqui algumas dúvidas principais que nós temos em relação às atividades, em relação às ações que nós estamos desenvolvendo. A primeira é como são compostas as notas e faltas. Existem muitos pais questionando a respeito, né, do boletim, o porquê de tantas faltas nas matérias de alguns alunos. Primeiro, quando nós organizamos aqui os bimestres, nós conversamos com os professores a respeito de uma regularidade nas postagens, tá? E dentro dessa regularidade nas postagens, vocês podem ver que em cada uma das disciplinas existe uma quantidade de atividades. E na dinâmica de aulas não presenciais, o montante de faltas é dividido entre as participações das atividades e participações gerais em relação a dúvidas que podem ser postadas aqui no Google Sala de Aula, participações, por exemplo, em plantões de dúvida que alguns professores organizam, participação nos grupos de WhatsApp, quando de repente algum professor passa alguma orientação. Então, a participação dele, tanto nas atividades que são postadas aqui, quanto nos veículos, nos meios pelo qual a escola entra em contato com os alunos, no meio que os professores pelo meio dos itens disponibilizados, ou as estratégias disponibilizadas, ou as ferramentas disponíveis, tudo isso reunido compõe tanto as notas quanto as faltas desses alunos, tá? Algumas disciplinas têm atividades com alguns pesos diferenciados em relação às notas, pois nitidamente tem uma conotação ali avaliativa mais importante. Como, por exemplo, eu estou vendo aqui uma avaliação bimestral, tá? Mas, de maneira geral, a participação e a composição das faltas segue esse padrão, tá bom? A segunda dúvida que sempre chega até mim é se o seu filho, meu filho ou filha, ela pode fazer as atividades ainda. Sim. Tanto que no boletim dos alunos, as disciplinas no qual ele não tem participação mínima suficiente para compor pelo menos uma nota 5, a nota fica em branco, tá? Por quê? Nós não vamos lesar os alunos com conceitos insatisfatórios, mas nós também não podemos literalmente atribuir um conceito sem nenhum item, sem nenhuma participação, sem nenhum parâmetro, tá? E qual é o parâmetro que nós temos à disposição nas aulas não presenciais? A participação do aluno pelos instrumentos que foram disponibilizados pela escola, tá? Para os alunos com maiores dificuldades de acesso, eu já vou chegar nessa dúvida, nós temos as atividades impressas. E para os demais alunos que têm acesso, nós temos o Google Sala de Aula e o Centro de Mídia São Paulo, tá bom? Tem uma outra dúvida que eu gostaria também de esclarecer a respeito dos alunos, se eles vão repetir, não vão repetir, eu ouvi alguma história nesse sentido, eu ouvi alguma coisa na televisão. Bom, eu já vou dizer bem sinceramente para vocês. Essa situação ainda vai ser debatida e muito. Mas mesmo que não haja a retenção como todos estão acostumados, ainda há a possibilidade dos alunos passarem para o ano seguinte, passarem para a série seguinte, mas eles carregarem dependências desse ano. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui estamos na sala do nono. O aluno vai para o primeiro, certo? Só que, de repente, esse aluno que está no nono, ele estaria fechando o ensino fundamental. Só que ele não fez nada, ele não participou. E ele foi para o primeiro. A escola vai observar que ele está com dependências de atividades do nono. E aí, como fica?
E aí que a gente não pode considerar a conclusão desse ensino fundamental e do nono enquanto ele não colocar em dia as dependências dele. Ele não foi lesado, ele passou para a próxima série, mas a vida dele como estudante não ficará regularizada enquanto ele não colocar em dia atividades que ficaram pelo caminho. E essa mesma lógica funciona para todas as séries e anos. Então, eu reforço. Para nós não termos esse tipo de problema, é importante que os alunos participem para que nós possamos minimamente, dentro, é claro, que nós entendemos todas as dificuldades que tanto vocês quanto nós também estamos passando. Mas nós precisamos ter registros, vestígios que comprovem que o aluno participou e que esses vestígios e esses registros possam dar margem para que a escola argumente em favor desse aluno para que ele possa ser considerado apto, no sentido de ter feito, e ao mesmo tempo nós considerarmos que ele está totalmente coerente, né, dentro daquilo que é esperado para a série ou ano no qual ele estuda, tá bom? Além disso, nós temos novas abas aqui, ó, que foram inclusas há pouco tempo e que em breve serão usadas justamente para auxiliar os alunos nesse sentido, tá bom? Para podermos aí dar mais uma alternativa para os alunos que não participaram terem aí pelo menos algum caminho para nós podermos aí validar minimamente as notas dele, e para aqueles que participam terem uma alternativa para também complementarem e aprofundarem um pouco mais aquilo que estão estudando, tá bom? Em relação ao acesso, eu acho muito importante comentar o seguinte: o Estado de São Paulo ele disponibilizou internet custeada, né, com os recursos, né, públicos para os alunos sem acesso à internet, né? E de que maneira ele permite que esses alunos tenham essa conexão? Por meio do aplicativo do Centro de Mídias. Então, se o aluno ele tem um aparelho e ele tem o sinal de internet, o sinal que permite a ele a conexão, ele tem a alternativa de fazer atividades online, tá? O plano de impressão de atividades é apenas para casos de alunos sem aparelho ou que moram em locais sem sinal. A escola não tem muitos recursos para poder manter o plano de impressão para todos os alunos. E justamente essa mesma situação de impressão, ela demanda muito mais tempo, que nós recolhemos atividades de todos os professores para que nós possamos fazer as impressões. E por isso a sensação de que às vezes essas atividades demoram às vezes para serem entregues, porque nós recolhemos todas as atividades e depois nós organizamos as impressões e depois agendamos as retiradas, e assim que essas atividades voltam, nós enviamos para os professores, tá? Para ter um tempo razoável para os alunos fazerem as atividades e devolverem, nós normalmente trabalhamos com um ciclo médio de 3, 4 semanas, tá? E mesmo assim, e eu reforço a importância de assim que os alunos receberem, tentarem agilizar a conclusão dessas atividades para que nós possamos passar para o próximo ciclo. Porque às vezes nós temos uma dificuldade de esperar até que tenha uma devolução razoável para passar para o ciclo seguinte. Por que essa preocupação? A fim de que não haja o acúmulo, que é algo que está ocorrendo e está nos preocupando, tá bom? Outra dúvida importante é se o meu filho está fazendo as atividades, porém... o meu filho estava fazendo as atividades, porém não houve atualização do boletim. O que houve? Essa atualização do boletim, ela passa por um processo que tem que ser feito pela escola, tá? O nome desse processo é parametrização, no qual nós migramos os dados, né, que são colocados no sistema pelos professores e em seguida
são migrados aí para os perfis dos alunos, os boletins dos alunos. O que é importante citar é o seguinte: como esse processo de atualização ele é constante e assim, os alunos podem fazer as atividades a qualquer momento e ir colocando em dia, nós acabamos usando como parâmetro uma atualização mensal, tá? Então, mensalmente nós vamos fazer atualizações, às vezes elas não ocorrem rapidamente, e à medida que elas forem sendo feitas, esses dados que os professores forem incluindo vão migrando. Então, caso você não consiga observar o boletim, mas você queira saber se essas coisas estão caminhando, você pode entrar em contato com a escola para que você tenha essas informações, tá? É, e à medida que eles forem participando, nós conseguimos também observar pelo Google Sala de Aula a participação desses alunos, tá bom? Então eu estou informando para que vocês não fiquem preocupados, que nós vamos sim fazer estamos fazendo, né? E vamos continuar fazendo esse monitoramento. E eu acho importante também de vocês terem ciência disso, tá? Para critério de acompanhamento de vocês, fiquem sempre atentos que existem as datas de postagem das atividades e por meio delas você também consegue acompanhar como está o andamento aí do, do, da conclusão de cada uma dessas atividades que os professores postam em casa, tá bom? E eu agradeço desde já e continuo contando com a colaboração de vocês. Espero ter ajudado e em um próximo vídeo a gente continua com mais dúvidas, tá bom? Tirando mais dúvidas, tá bom?